Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos, e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia, que a graça e que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus, elas sejam abundantes na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Irmão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante a sua inscrição, assim como é importante também que você deixe o seu like e que você compartilhe com seus amigos o conteúdo desse canal. Amém? Ajude a levar a boa palavra de Deus para a vida das pessoas. A nossa mensagem de hoje está aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém, irmãos? Então aqui em Hebreus capítulo 2, no versículo 1 fala: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Irmãos, nós temos que ser diligentes, cuidadosos, zelosos com a nossa vida espiritual. O bem mais precioso que nós temos na nossa vida é Jesus morando dentro de nós, a partir do dia que nós o recebemos, o aceitamos como nosso Senhor da nossa vida. Amém? Então sejamos diligentes na nossa vida, cuidadosos, andemos no temor do Senhor. Essa é uma importante exortação que o escritor de Hebreus deu, porque qual que era o cuidado que ele queria para compor, para que em tempo algum nos desviemos delas. Irmãos, o engano do pecado está por todo lugar. Amém? O mundo hoje está colocando coisas e muitas das vezes está atraindo até mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que ser diligentes com a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Nós temos uma luta dentro de nós que é a carne contra o espírito. Aquele que você alimentar mais é o que vai prevalecer. Então alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Assim, quando vier o engano do pecado, você não vai cair nas armadilhas e nas tentações que o inimigo lançar sobre a sua vida. Porque o objetivo de Satanás é fazer com que o povo de Deus se desvie do santo caminho. Há muitos ainda indo atrás até de um evangelho da facilidade, um evangelho que exclui, que não confronta o pecado, um evangelho que não traz uma mudança de mente, mudança de comportamento. Amém? Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da transformação, da mudança, da conversão de uma vida, às vezes, que estava lá na criminalidade, no pecado, uma vida nova, viver em novidade de vida. Amém, irmãos? Esse é o evangelho de Cristo, andar no caminho da santidade, da santificação, da separação das coisas desse mundo. Amém? Então, nós temos que ser diligentes com a nossa vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Por isso que eu tenho falado aqui nas mensagens: leia a Bíblia na sua casa, ore na sua casa, vá à igreja, vá aos cultos, vá à Santa Ceia, não perca a Santa Ceia do Senhor. É o dia que nós estamos à mesa com o Senhor Jesus. Irmãos, cumpra os mandamentos de Deus. Amém? Nós não podemos ser desobedientes à palavra do Senhor. Ande em santidade, santifique a sua vida ao Senhor e Ele vai a cada dia cumprindo os propósitos dele na sua vida. Não se desvie do santo caminho. Não se desvie da presença de Deus. Amém? No versículo 2 fala assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Transgressão e desobediência. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é a iniquidade? É a transgressão contra a palavra de Deus. É a pessoa fazer as coisas com maldade, com a intenção. A pessoa sabe que algo é errado e ela continua fazendo aquilo.
por prazer próprio, poder satisfazer os seus desejos. Irmãos, como exemplo na Bíblia nós temos o que aconteceu com o povo de Sodoma e Gomorra. Era um povo que vivia transgredindo contra o Senhor, era um povo que era desobediente ao Senhor, e a Bíblia diz que o clamor contra Sodoma e Gomorra, a acusação contra Sodoma e Gomorra chegou até o trono de Deus. E Deus, ele enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra, tirou Ló, a esposa e as 2 filhas daquele local. A esposa de Ló olhou para trás e acabou se convertendo numa estátua de sal. Isso serve de exemplo a nós também nos dias de hoje, mas o juízo divino veio sobre aquele local. O povo e aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, acabaram sendo destruídos por conta da sua impiedade, por conta da desobediência daquele povo ao Senhor. Assim também será nos nossos dias, irmãos. Amém? Toda a transgressão e desobediência receberá sua justa retribuição. Então é por isso que é importante nós andarmos no caminho da obediência à palavra de Deus. No versículo 3 fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, é uma tão grande salvação. Irmãos, nós já estávamos condenados ao suplício eterno, mas Jesus, ele veio para nos resgatar. Irmãos, Jesus derramou cada gota do sangue dele naquela cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi açoitado, zombaram de Jesus, ele passou um escárnio muito grande. Amém? Naquele chicote romano que ele foi açoitado, na ponta daquele chicote havia um pedaço de osso, um pedaço de ferro. Cada vez que aquele soldado truculento ele chicoteava Jesus, furava a pele dele. Então a dor que Jesus passou por mim e por você, ela foi muito grande, mas era necessário para trazer a redenção da humanidade. No Antigo Testamento era comum os sacerdotes fazerem sacrifício de animais. O sangue de animais cobria apenas o pecado do homem, mas o sangue precioso de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz em 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Era necessário Jesus passar pela cruz do Calvário, derramar o sangue precioso dele. É o sangue de Jesus que nos cobre nos dias de hoje. Irmãos, por isso nós temos que atentar por essa tão grande salvação. Não aceite o pecado, a promiscuidade, não aceite o adultério, essas coisas que têm sido comuns nos dias de hoje. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Amém? Nós não podemos aceitar isso, porque isso é desobedecer, é transgredir contra a palavra do Senhor. Tão grande salvação, tão grande amor pela vida da humanidade, só que muitos não estão vendo isso no dia de hoje. O engano do pecado tem adormecido muitas pessoas, até mesmo aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus. Irmãos, ainda que essa pessoa tenha levado uma vida devassa, se essa pessoa aceitar Jesus como Senhor, como seu Salvador, ele faz dessa pessoa uma nova criatura. Ele lança no mar do esquecimento o nosso passado. Amém? Às vezes as pessoas podem até vir te acusar que no passado você era assim, você era daquele jeito, mas não importa. Se você recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se você tem andado nos caminhos do Senhor, você é uma nova criatura, você foi regenerado pela presença, pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então não aceite a acusação de ninguém, não importa a vida que você levou, que você esteja levando hoje. Se você está numa vida errada, receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não despreze essa tão grande salvação que tem sido trazida para a humanidade no dia de hoje. Paulo, antes dele se converter, era um homem que vivia perseguindo a igreja, mas depois que Paulo teve aquele encontro com o Senhor, ele foi usado pelo Senhor, ele foi um homem temente a Deus, e o amor de Deus transbordava na vida de Paulo. Irmãos, quando nós falamos do amor do Senhor, amar não é ficar passando a mão na cabeça de pessoas que fazem coisas erradas. Isso é bajular as pessoas, e nós não podemos trazer o evangelho da bajulação.
O amor de Deus, ele nos corrige, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige o filho, aquele a quem ele ama e ele quer bem. Amém, irmãos? Então, o amor que muitas pessoas querem é aquele amor que vai passar a mão na cabeça da pessoa. Amém? Não é dessa maneira. O amor de Cristo, ele nos constrange a andar na presença dele, e o amor do Senhor, ele também nos corrige, ele nos exorta. Amém, irmãos? Então, andemos nos caminhos do Senhor, sejamos diligentes e não podemos desprezar essa tão grande salvação que está sendo anunciada para a humanidade. Amém, irmãos? Então, guarde essa palavra no seu coração. E mais importante do que guardar essa palavra no seu coração é você também praticá-la. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Irmãos, não ande com aquelas pessoas na roda dos escarnecedores, não fique se aquecendo no fogo do ímpio. Amém? Ande nos caminhos do Senhor, se separe a cada dia. Vivemos nesse mundo, precisamos passar por este mundo, mas quando eu falo separação, é não aceitar aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. E creia que Deus, ele vai abençoar muito a sua vida. Amém? Eu queria fazer uma oração com você agora. Pai, em nome de Jesus, clamamos pela tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida. Como a tua palavra diz que convém nos atentar com mais diligência. Sejamos, meu Deus, diligentes com a tua palavra. Sejamos, meu Pai, cuidadosos, zelosos do bem mais precioso que o Senhor nos deu, meu Pai. A bênção mais preciosa que nós temos é a salvação eterna. Ajuda, meu Deus, cada vida que está recebendo essa mensagem no dia de hoje. Tem misericórdia, Senhor, daquele que está fraco, daquele que está caído, daquele que está sobrecarregado, meu Deus. Traga o alívio para cada alma. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.